Aleluia! Amém? Muito bem, eu vou ser muito breve, porque nós vamos ter um tempo aqui para curtir a gloriosa presença de Deus. Amém? Eu não sei você, mas eu estou animadíssimo nesses dias. E se você não tivesse, tem que perguntar para Deus, por quê? O que está acontecendo? Porque deixa eu te falar uma coisa, das coisas que mais me animam na vida, uma delas é os céus abertos sobre nós. E por isso que eu estou animado, esse é o maior motivo. Não é sobre 100% da realidade, mas é sobre 100% daquilo que eu estou vendo nos olhos da fé. Amém? E sabe, eu tenho visto assim, como nós estamos avançando, e como Deus está fazendo, e Deus, Ele é muito jeitoso em fazer as coisas. Sempre que você encontra aquilo que Deus está fazendo, você certamente vai também encontrar a presença de Deus. Davi foi um dos homens mais incríveis da palavra, e eu quero falar um pouquinho sobre ele. Eu vou ser muito resumido hoje, não é uma palavra assim, como de domingo, mas eu quero trazer uma ideia para o seu coração. Os irmãos vão me dar mais retorno, eu tenho certeza. Eles estão mais meus amigos depois de domingo, porque de domingo eles fizeram até uma coisa sensacional aqui, que domingo que vem vai ter de novo, que faz assim, ó. Sim, obrigado, mais retorno por favor, mais um pouquinho só, obrigado. Mas sabe, Davi foi um dos homens mais incríveis da palavra de Deus, porque ele foi um dos homens, pelo menos ao meu ver, que mais agradou a Deus. Sabe, ele foi um homem que agradou o Senhor, e eu sei que aqui nesse auditório tem pessoas que querem agradar o Senhor, mas Davi, ele é esse modelo de gente que agrada a Deus, e teve duas características na vida de Davi, dentre as diversas, que nos impactam mais, né? Eu vejo essas características. Por exemplo, esse homem, além dele ter essa graça de Deus na vida dele para tantas coisas, foi um belíssimo rei, um homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha uma capacidade de atrair pessoas comuns e torná-las, por causa de Deus, pessoas extraordinárias. Ele pega 400 homens, que segundo a própria escritura, diz que eram homens necessitados, homens que davam trabalho para a sociedade, homens inabilitados para tantas coisas, homens que tinham déficits de diversas áreas no seu caráter, mas ele transforma, não ele, mas Deus através da vida dele, transforma esses 400 homens na elite do seu exército anos depois. A elite, os mais tops generais do exército de Israel, saíram daqueles 400 homens comuns, que agora alguns anos depois se tornam pessoas extraordinárias, amém? E esse tipo de coisa é o que Deus gosta de fazer com a gente, sabe, tirar a gente de um lugar comum, tirar a gente de pessoas simplesmente comuns e transformar a gente em pessoas extraordinárias, mas não por nós, mas por causa daquilo que nós temos, daquilo que nós recebemos, amém ou não? Qualquer pessoa que olhar para mim, para você, sabe que somos pessoas comuns, vamos morrer assim, mas se a presença de Deus estiver com você, você se torna alguém extraordinário. E duas coisas me impactam na vida de Davi, de forma assim mais destacadas. A primeira é o temor a Deus. Como está o seu temor a Deus? Davi era temente a Deus a ponto dele ser desafiado, né? A ponto dele ser desafiado uma certa vez, né? Apesar dele ser o rei profetizado, ele ainda não era o rei, mas ele é desafiado a matar Saul. E sabe o que a Bíblia diz? Olha que interessante, a Bíblia diz que Deus quem deu a oportunidade para Davi matar o rei Saul, foi Deus que deu, sabe, e é interessante demais aqui, porque você vê como que Deus abriu uma porta para Davi matar Saul, abriu uma porta para Davi entrar, Deus abre a porta para Davi entrar, só que ele não deveria entrar na porta que Deus abriu. Às vezes, Deus pode abrir uma porta para você, para saber quem você é de verdade. Ele abre a porta para Davi, porque a Bíblia diz que o Senhor deixou Davi escolher, pode ir lá,
Deus que fez aquela cena, gente, onde Davi tinha tudo, a espada nas mãos, o rei dormindo, ele podia ir lá e matar o rei Saul, mas sabe de uma coisa, ali nós vemos que Deus estava verificando se Davi optaria pelo seu sucesso pessoal, talvez pelo um benefício pessoal, ou se Davi optaria por ser o homem íntegro e excelente no seu caráter que Deus procurava. E ali Davi foi aprovado porque não entrou numa porta que Deus abriu, porque a porta era a porta do teste. Já pensou nisso? É muito forte. Outra coisa que me encanta na vida de Davi, eu quero só introduzir para você, é que Davi sabia ouvir a voz de Deus. Diga comigo, sabia ouvir a voz de Deus. Sabe, essa era outra qualidade de Davi, dentre muitas, mas que encanta a gente, porque ele era um gênio de Deus na terra. Davi foi um gênio de Deus na terra. Ele era o Elon Musk da sua era. Se você não acha ele gênio, eu acho. Mas se você acha outro, você pode pôr o nome do outro. Quem que é o gênio para você da terra? Quem que é? Olha para a pessoa do seu lado aí. Você precisa dar uma animada, porque eu sei que muitos estão de jejum aqui, está com fome. E tem gente que está com cara de fome. Meu Deus! Olha para quem está do seu lado e fala assim, eu acho que fulano de tal é um gênio. Pode falar. É só para você contextualizar. É um gênio. Gente, o homem fez um carro agora que dirige sem motorista. Você senta no carro, põe o endereço e vai dirigindo. Vocês já viram na televisão ou na internet, né? Eu acho que ele é um gênio. Mas sabe, Davi era um gênio de Deus. Mas preste atenção, só para eu explicar para você. Davi, ele era esse homem, mas sabe por quê? Porque ele era antes um homem comum, era um pastor de ovelhas. Mas sabe por que ele se torna esse gênio de Deus? No caso de Davi, ele se torna esse gênio de Deus, porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Então, quando ele ouvia a voz de Deus, ele não errava as suas batalhas, ele não perdia batalhas, ele vai se tornando esse gênio de Deus, um gênio para Deus e um gênio para o seu povo, e Deus vai usando a vida de Davi. Eu não sei você, mas quem sabe Deus tem muitos aqui para se tornarem gênios de Deus nessa terra. É gente que ouve a voz de Deus, amém ou não amém? Está comigo aí? E eu quero trazer para você uma ideia rapidamente sobre os Salmos 27, diz assim, Salmos 27, porque eu quis falar um pouco de Davi, porque é esse Davi que está agora, parece que reduzindo a sua vida a uma coisa só, ele está canalizando, filtrando, ele está reduzindo a sua história e a fonte dos seus ganhos nas batalhas, a fonte da sua proteção numa coisa só. Salmos 27 diz assim, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, e de quem terei medo? O Senhor é meu forte refúgio, e eu não terei medo de ninguém. Quando homens maus, algumas versões dizem perversos, vêm contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que vão ser destruídos. Eles é que vão cair. Ainda que um exército venha contra mim, se acampe ao meu redor, o meu coração não terá medo. Ainda que se declarem contra mim em guerra, mesmo assim eu firmarei em confiança ao meu Senhor. Aleluia! Agora olha o versículo 4, eu quero ler com vocês nessa versão aqui, versículo 4, uma coisa, não tem um só aí? O meu tem, mas tudo bem, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, vamos ler juntos o versículo 4? Vamos lá, uma coisa só, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Versículo 5 diz, pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegerá a minha vida na sua habitação, no seu tabernáculo, Ele me esconderá, me colocará em segurança, sobre uma rocha, e eu triunfarei, eu vencerei os meus inimigos, eu triunfarei sobre os inimigos que estão ao meu redor. Em seu tabernáculo eu oferecerei sacrifício,
com aclamação, canto e louvor ao Senhor. Ouve minha voz quando eu clamo, Senhor. Tem misericórdia de mim, responde-me. Agora olha o versículo 8. A teu respeito, diz o meu coração. Ele estava falando isso ao Senhor. A teu respeito, diz o meu coração. Busque a minha face, e a sua face, Senhor, eu buscarei. Vamos ler essa parte aí de novo? Vamos lá, só essa parte B do versículo. Vamos lá. A tua face, Senhor, buscarei. Levante suas mãos ao alto, fale isso de verdade ao Senhor. Ele está aqui, Ele é Deus presente. O Espírito Santo está pronto a vir sobre nós. Fala assim comigo. A tua face, Senhor, buscarei. Vamos, 1, 2, 3. A tua face, Senhor, buscarei. Mais uma vez. A tua face, Senhor, buscarei. Amém? Aleluia? Amém, graças a Deus. Até aí, depois a gente pode ler mais um pedaço se der tempo. Mas vamos lá. Uma coisa só eu peço. Uma coisa só. Sabe o que Davi estava falando aqui? Muitos usam esse texto a respeito do lugar, templo, do auditório. E até pode ser usado, mas o principal daqui é que Davi estava falando sobre um lugar da presença de Deus. Ele não estava falando sobre os tijolos ou o ambiente físico. Ele estava falando sobre o ambiente da glória de Deus, sobre o ambiente onde a presença de Deus habitava. A referência de Davi, esse homem incrível, esse homem que mudou a história de Israel e a nossa história, você sabe, tantas heranças, tantos legados, mas sabe, ele, apesar de amar muito a casa de Deus, amar muito o lugar, a casa de Deus, ele não estava falando do templo, nem tinha o templo estava sendo construído depois, pelo seu filho Salomão. Davi estava falando de um lugar onde ele encontrava o Senhor. Quais são os lugares que nós encontramos o Senhor? Quais são os lugares que nós encontramos com a presença gloriosa de Deus? A presença gloriosa de Deus é diferente apenas da presença ciente de Deus, onde você sabe, Deus está aqui, mas a glória de Deus não é só sobre consciência da presença, mas é sobre experiência com a presença. E o que ele estava falando era de uma experiência com a presença, e não da consciência da presença. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas sabe, a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, que precisa servir para nós, nesses 21 dias, e hoje em especial, para rasgar o nosso ser, em relação a esse tema, é que ele está falando de uma prioridade. Ele está falando que a presença de Deus em nossas vidas precisa ser prioridade. Olha o que ele está dizendo, ele está enfatizando. Ele está dizendo o seguinte, tudo é a partir da presença. Ele está dizendo que tem muitas coisas para a gente fazer, e tem mesmo, e a gente tem que fazer mesmo, mas tudo tem que ter a presença. Você vê que não é à toa que na nossa ordem aqui, a presença está em primeiro lugar, sim ou não? É presença, propósito e avivamento. Não, estou brincando. É presença, propósito e provisão. Mas a presença está em primeiro lugar. Você vê que quando o bom samaritano chega, a coisa que ele tira primeiro, fala, olha, ele tirou uma faixa, o vinho e o óleo. Sabe, a presença é aquilo que é o epicentro da história aqui. Porque olha só, o versículo 3, ele está falando assim, ainda que um exército me cerque, ainda que aconteçam coisas adversas, ainda que aconteça dos inimigos avançarem contra mim, sabe, eu vou manter confiante. Por quê? Porque uma coisa só eu peço ao Senhor, que eu vou buscar. Ele está falando, eu não vou buscar a ajuda de um outro exército, eu não vou buscar primeiro a ajuda de um outro exército, eu não vou buscar primeiro preparar o meu exército, eu não vou buscar primeiro dinheiro para fazer esse negócio acontecer. Gente, ele está ministrando isso provavelmente na época onde o Absalão se levanta contra ele, já era um rei ungido, emancipado e como diz, consolidado, ele já era um rei poderoso. Ele poderia falar assim, olha, quando os inimigos me cercarem, eu vou buscar soluções diversas, eu vou ter a NASA israelita aqui. Ele tinha tantos recursos, tantas habilidades, ele tinha tanta autoridade, mas Davi, ele é marcado como aquele que agradou a Deus, porque antes de todas as coisas, ele buscava a presença de Deus. Diga comigo assim, é a partir da presença. Uma coisa só eu busco, uma coisa só
Ele não estava eliminando as outras por completo, ele estava falando sobre o que era principal. Ele estava falando que era a partir da presença de Deus que ele ia guerrear contra os inimigos. Era a partir da presença de Deus que ele ia resolver o problema com Salomão. Era a partir, com Absalão, desculpa. Era a partir da presença de Deus que ele ia fazer o que tinha que ser feito. Está comigo aí? Então a decisão de Davi, quando ele opta pela presença de Deus, está na frente das outras coisas. Porque ela se torna a coisa mais importante de todas. Por isso que ele está refinando, ele está filtrando. E quanto mais eu e você refinarmos o foco da nossa vida na presença de Deus, mais nós poderemos experimentar o poder da presença sobre o que está acontecendo lá fora na nossa vida. Não sei se você pegou a ideia. Ele está falando, se eu não tiver a presença, eu não vou ter a vitória. Davi sabia que tinha que ter vitória sobre os inimigos. Gente, olha o contexto da história. Os inimigos me cercam, eles estão ao redor, eles querem me destruir. Está cercado aqui, está cercado ali. Agora eu vou preparar meu exército. Não, ele fala assim, agora eu vou para a presença de Deus. Porque toda vitória, todas as possibilidades, todas as impossibilidades que se tornam possibilidades no Senhor, todos os milagres, tudo que nós precisamos é a partir da presença de Deus. Segunda coisa, versículo 5 diz assim, no dia da adversidade ele vai me guardar. Agora antes dele falar, tem uma palavra, pois, ele está falando, eu busco a presença de Deus, a presença de Deus tem que ser contemplada, eu amo essa habitação, eu amo estar nela, eu amo experimentá-la, eu amo buscar respostas nela. Aí ele fala, por quê? Pois no dia da adversidade, ele me guarda protegido, na sua presença. No seu tabernáculo ele vai me esconder, vai me colocar em segurança sobre a rocha. E aí eu triunfarei sobre os inimigos. Eu vou oferecer sacrifícios com louvor, com canto. Por quê? Porque eu já sei que na presença de Deus, quando eu coloco a presença de Deus no foco, quando a presença de Deus é o principal da minha vida, quando eu valorizo a presença, quando eu priorizo a presença, quando eu busco a presença, eu já sei que eu vou vencer os inimigos. Então eu não preciso nem vencê-los para dar a minha oferta. Eu não preciso nem vencê-los para entregar a minha adoração. Eu não preciso nem vencê-los ainda para celebrar, para louvar. Por isso que ninguém o entendia. Por isso que por isso que muitos não entendiam Davi. Por isso que Mical não entendeu Davi. Ele nem tinha vencido uma guerra, uma grande guerra, mas ele estava voltando com a... O que aconteceu? O que ele estava voltando para Israel? Com a arca da... Agora ficou fácil, ele estava voltando com a arca da presença, gente. Era a arca da presença. Mas Mical não entendeu, falou, não venceu nenhuma guerra, não ganhou nenhum nada, nós continuamos aqui, as batalhas continuam, tudo está acontecendo lá fora, os inimigos estão lá, a guerra está lá, o povo está reclamando, está tudo acontecendo, tem gente problemática lá, nos governos, tem gente problemática nas esferas da sociedade, tem uma situação difícil no meu lar, e Davi chega na cidade, dançando, na presença de uma arca, aliás, dançando, só por causa da arca. Sabe o que acontece? Segunda coisa, é que a presença de Deus na nossa vida, quando ela é valorizada, muda a nossa forma de enxergar as coisas, muda a nossa perspectiva de futuro. Quanto mais presença de Deus nós temos, melhor é a nossa perspectiva do amanhã. Olha o que diz no versículo 13, olha só, versículo 13, eu não li todo o Salmo 27, mas olha o que diz o versículo 13, olha que top, diz assim, eu tenho certeza que eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Gente, estava um caos, mas ele não tinha medo, ele não tinha pessimismo, porque quando falta a presença, falta esperança, quando falta a presença, falta otimismo, quando falta a presença, falta confiança, quando falta a presença, falta a esperança de ver a bondade do Senhor naquilo que estamos inseridos. E ele está vendo a presença de Deus, ele está vendo, a bondade de Deus por causa da presença de Deus. Quem está com a presença de Deus, aliás, deixa eu falar de uma coisa aqui que veio na minha cabeça. Quem está com a presença de Deus, versão atualizada, na sua vida? Sim ou não? Tenta entender.
vai enxergar o futuro de outra forma. Sabe por quê? É igual o iOS, o iOS, como é que chama o Android? Tem um Android alguma coisa. O sistema do celular, se o seu é Android, se é um iPhone, é iOS. Mas é igual o sistema. Você percebe que se você não atualizar ele, às vezes ele não vai rodar certos programas. Sim ou não? Aí fica lá, atualiza o seu iOS, atualiza, aí você tem que parar, ir lá, é a mesma coisa. Tem gente que já experimentou a presença de Deus, mas está desatualizado, experimentou 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, mas o que o Espírito Santo deseja é derramar a presença dEle sobre as nossas vidas todo dia, toda semana, sabe, que você tem uma experiência nova, um óleo novo, sabe por quê? Porque senão sua perspectiva de futuro fica ruim demais. O que te dá uma perspectiva de futuro, onde você vê, eu tenho certeza que a bondade do Senhor vai vir sobre a minha casa, eu tenho a certeza que a bondade do Senhor vai vir sobre a situação financeira que eu estou passando, eu tenho certeza que a bondade do Senhor vai vir sobre o Brasil, mesmo diante de tantos desafios. Hoje saiu uma notícia, nós estamos há 1 ano com a indústria caindo ou estabilizada, a indústria do Brasil não cresce, 4 meses sem crescer. Mas quando nós olhamos para os governos, nós temos um pessimismo que a gente fala, vai piorar. Mas quando nós estamos com a presença de Deus, a gente pode saber que Deus vai intervir na nossa história, que Deus vai fazer algo, que Deus vai levantar a igreja, e a gente olha para frente e sabe, eu viverei para ver a bondade do Senhor sobre o Brasil. A presença de Deus. Diga comigo, a presença de Deus muda a perspectiva. Amém ou não? E por último, hoje foi rapidinho, né? Tá ficando bom, hein? Nós estamos ensaiando bem, vamos ver domingo. Ah não, tem sexta também, né? Vamos ver domingo. Agora, se vocês fizerem isso com a Dani e não fizer... porque com a Dani é assim, né? Tem a letrinha passando, tem um monte de coisa aí. Deixa eu beber água. Eu já fiz as pazes com os meninos. Última coisa de verdade. Ele fala assim, olha só o versículo 4. Acompanhe comigo. É porque eu já falei, né? Eu já dei um spoiler. Mas olha só, presta atenção. Deixa eu ver aqui alguém. Eu vou pegar aqui alguém legal. Eu vou lá no... O Billy J está aí, não está? Levanta aí, Billy J. Esse é o Mateus, meu xará. Tá? Mas mais conhecido para os íntimos como Mateus Billy J. Né? Tem 2 filhos lindos, né? Ele está ali, e é casado, viu gente? Samara está ali, ela é brava. Aliás, não, ela não é brava não, estou brincando, mas ela é mulher. Mas, é porque mulher, só falar é mulher, né? Mulher brava é redundância. Mas, está ali o Mateus Billy J. Uma coisa, pode sentar aí, Mateus. Eu vou virar, presta atenção, você não vai sair do auditório não, eu vou virar, você vai só mudar de lugar por uns instantes, por favor, depois volta para o lado da Samara, tá? Mas só por uns instantes eu quero que você saia para outro lugar do auditório, rapidinho, vamos lá, pode sair, não estou te vendo não, prometo. Pronto? Vai logo, cara, rápido, cara. Pronto. Eu tenho a consciência que o Mateus está aqui. Sim ou não? Eu sei que ele está aqui. Eu tenho certeza que ele está aqui. Eu tenho certeza absoluta que ele está aqui. Eu tenho consciência da presença do Mateus. Certo ou errado? Agora, uma coisa é eu ter a consciência da presença de Deus. Outra coisa é eu ter a proximidade de contemplar a sua face. Mateus, cadê você? Está aí? Uma coisa é a presença de Deus, consciente. Agora outra coisa, vem cá, Mateusão. Vou te fazer lá na frente, porque os pescoços já estão tudo torto. Tem gente que depois culpa o pastor de ter torcicolor. Fica aqui. A presença de Deus consciente é quando nós sabemos que Deus está. Você sabe que Deus está na sua casa, sim ou não? Você sabe que Deus está nos seus negócios? Você sabe que Deus está na sua vida?
Agora você sabe que Deus está nesse lugar? Sabe, a consciência de Deus é muito importante. Consciência da presença de Deus. Agora outra coisa é contemplar a face de Deus. Deus é mais bonito um pouco. Deus é mais bonito um pouco. Mas você é bonito, cara. Mas Deus é muito bonito. Então você ficou para trás. Mas aqui, ó, fica aqui diagonal, porque aí todo mundo vai ver. Uma coisa é eu saber que Ele está aqui. Agora outra coisa é eu contemplar a presença de Deus. É eu estar olhando nos olhos dEle. É eu estar diante da face dEle. É eu estar perto das suas mãos. Para me tocar, para me abençoar. É eu estar perto do seu coração para ouvir as batidas. É eu estar perto dele para ouvir a sua voz com nitidez. A terceira, obrigado, cara. A terceira e última coisa é o seguinte: a consciência da presença de Deus precisa mudar de nível. Nós precisamos aprender, e eu falo sobre mim e sobre nós como um todo, a valorizar mais a presença da face de Deus. E o versículo 8, eu termino aqui, a banda pode subir, o versículo 8 diz assim: a tua face, Senhor, a tua face, Senhor, Ele está falando da presença consciente de Deus, hein? Sim ou não? Não, Ele está falando da face. É diferente a consciência de Deus presente e a consciência da face de Deus em nós. O que o Espírito Santo quer de nós nesse ano, nesses 21 dias, nós vamos treinar para viver no ano. Aliás, para viver a vida inteira, mas para viver esse ano, tá bem? Amém? Todos esses 21 dias são treinamentos para o tempo que vai vir. Mas um dos treinamentos que nós vamos experimentar nesses 21 dias, e que eu quero declarar que você vai experimentar o ano de 2025 inteiro, é mais da face de Deus. É quando Deus não é só presente na sua consciência, mas Ele é presente com a glória dEle. É a glória de Deus descendo. São cultos de celebração, onde nós sabemos que Deus está presente, mas nós percebemos a glória de Deus. Quando estava em coisas maiores, Deus estava presente, sim ou não? Agora a glória de Deus estava aqui, sim ou não? A glória de Deus está aqui nessa noite. Nós precisamos buscar a face de Deus, buscar a face de Deus. Uma coisa só significa foco naquilo que é mais importante, naquilo que não pode ser deixado, naquilo que, às vezes a nossa vida nem é por mal. Deus não olha para a gente assim: você não quer minha presença. Não tem a ver com não querer, tem a ver com não priorizar. Não é não querer, não é rejeitá-la. Ninguém aqui rejeita. Eu creio que todos nós queremos, sim ou não? Mas vamos priorizar, vamos colocar no filtro, vamos colocar essa presença no foco. Sabe, Ele fala assim: olha, está tudo triste lá fora, está difícil, mas uma coisa só eu não perco de vista: a presença de Deus na minha vida. Sabe, pode estar tudo difícil ao nosso redor, mas a presença de Deus não pode faltar. Não pode faltar no seu tempo a sós com Deus. Não pode faltar quando você estiver orando nos lugares que você anda, né, nos lugares que você está agindo. Não pode faltar onde você estiver. A presença gloriosa de Deus não pode faltar aqui nesse lugar. Não pode faltar na sua célula. Não pode faltar na sua casa. Não pode faltar na sua mesa. E não faltará. Fica de pé, porque ela já está disponível para você. Ela já está disponível para você.